pessoal, hoje a gente está no encontro 3, né, que corresponde ao passo alquímico que se chama coagulatio, né. Coagulatio tem a ver simbolicamente com o elemento terra dentro da alquimia, né. Mas, a gente sabe que todas essas operações alquímicas, elas têm a ver com o elemento, mas elas não são exatamente o elemento, né. Elas praticamente têm a ver com uma ação, né, um tipo de ação que acontece, que está relacionado com o elemento. Então, a coagulatio tem a ver, né, a palavra vem de coagular, né. Então, é de algo, né, trazer como, hã trazer de algo uma consistência, né, de algo que é líquido ou algo que é aéreo, né, aquilo se como que se condensa e forma, né, se coagula e forma dá um formato, tem um formato, né. Então, claro que a gente aqui falando de processos criativos, a criatividade tem muito a ver com a coagulatio, né, porque essa coisa de que a gente imagina coisas e consegue aquilo que estava lá num plano mental ou num plano emocional se toma forma, né. Então, essencialmente, por isso que até dentro da publicidade eu coloquei essa imagem, né, porque muito da criatividade tem a ver com isso, né, transformar, trazer para o concreto algo que estava num mundo das ideias, o mundo das sensações, o mundo da inspiração, né. Então, quando a gente coagula, a gente dá a forma para algo, né, que estava num outro plano. E daí alguém trouxe a última vez, né, que queria dar uma olhada nesse quadrinho que em cada capítulo do livro, né, tem um quadrinho onde ele bota a operação e faz uma série de referências, né, a outras operações que a gente vai ver depois, durante o percurso, algumas inclusive não são vistas no livro, né, mas assim, ele faz um sistema de relações com aquele momento que a gente está trabalhando, né, aquela operação que a gente está trabalhando, e vai falar de algumas coisas que têm a ver, né, com aquela operação e vai remetendo a outras operações, né, que eu falei para vocês que a percepção da alquimia, ela é uma percepção sistêmica, ela não é linear, né. E aqui esses quadrinhos, eles trazem bastante isso. Eu procurei na internet os quadrinhos, não achei o da Coagulatio, achei de outros, mas não da Coagulatio, eu digo: "Ah, vou tirar uma foto do meu livro", então tá inclusive riscadinho e tudo, né, já de esses riscadinhos aí são dos anos 90, né, porque eu tenho esse livro já há muitos anos. Mas, então, só trazendo, né, o que no livro e depois a gente vai falar isso mais profundamente, o que no livro ele traz como relação direta com a Gulátia, né. Então Saturno, né, que é esse planeta Saturno que tem a ver com, o velho, né, o Cênix que a gente chama, né, o chumbo, a matéria que se chama chumbo, né, que tem a ver também com coisas pesadas e também pode ter a ver, inclusive, com a depressão, né. Então, um dos elementos, a terra, né, que tem a ver com a terra, tem a ver com a corporeidade, né, com aquilo que fica fixo com a carne, né, enquanto alimento, que a gente pode relacionar também com a eucaristia. A carne corpo, né, nosso corpo carne, e o que se faz carne, então, que tem a ver com os nossos desejos, com os nossos impulsos, e o enxofre que tem a ver com essa capacidade de se inflamar, né, da carne, daquilo que é carne se inflamar, e daí então a gente vai estar nessa relação direta com a calcinatio, que foi a primeira operação que a gente viu, tá. Então daí eu resolvi trazer, eu vou tirar uma foto e vou trazer, só para a gente abrir um pouquinho esse quadro e ver que depois a gente, na realidade, fala dele todo durante a nossa apresentação e o próprio capítulo vai falar sobre isso, tá. Então, quando a gente
pega a questão da coagulatio, né, a gente vai fazer uma referência ao elemento terra. E daí, como característica do elemento terra, né, me veio a questão de que essa terra da coagulatio é alguma coisa que vem muitas vezes a partir da solútil, né. Então, é a terra firme, né, a terra que é firme dentro desse oceano, dissolvido, né. Então aquilo que dentro da dissolução aparece com firmeza, com presença, né. Então, uma das características, dessa operação é gerar o que é firme, né, aquilo que tem uma consistência e que brota de dentro daquele oceano solúvel, né. Então, a terra como elemento é o elemento que mais tem estabilidade, né? Ela é fértil, ela gera vida, ela faz crescer a semente, mas para isso, que isso aconteça, uma das características principais da terra é a estabilidade. É claro que a terra se move, né? A terra se move nos terremotos, na deriva dos continentes, mas esse movimento da Terra, né, é um movimento imperceptível na maioria das vezes para nós. A gente só consegue perceber que a Terra se move num terremoto realmente, né. A Terra está sempre em movimento, diz que os continentes se afastam, parece que é 8 centímetros por ano, né, mas se afastam, eles estão em movimento, na realidade a Terra está em movimento, né. Mas a gente só sente isso quando as terras se chocam, né, e daí geram os terremotos. Então uma das características é essa estabilidade que te dá uma certeza das coisas, né. Então, quando a gente está no elemento terra, a gente está nas características de estabilidade, né, e naquelas coisas que nos dão certeza de presença, de continuidade, de segurança, né. Então a terra é onde a gente vai construir a nossa casa, né, onde a gente vai plantar as nossas sementes. Então a terra tem essas características de estabilidade. Mas por outro lado, então a terra também é menos adaptável, né, então não tem a adaptação que tem o ar e a água, né. Então, para tu trazer a terra para, um formato específico, existe um esforço, né. Não é tão fácil mover uma montanha, né. As montanhas são difíceis de mover. Elas até podem se mover e elas estão em movimento, como eu disse, é um movimento imperceptível, né. Mas se a gente olha nós na nossa dimensão humana e estável, né, as as montanhas elas são perenes, elas não se movem na dimensão da nossa vida, né, elas não se movem, então elas têm menos adaptação, né. Não é como a água que bom, ela cabe num copo, mas ela cabe numa jarra, se ela cai no chão, ela se esparrama. Não, a terra tem essa estabilidade, ela não perde a forma facilmente, né. E quando para mudar a forma da terra exige pressão, exige um trabalho em cima que é muito mais árduo, né. Mesmo quando a gente pensa na escultura em argila, não é a argila ela não se adapta espontaneamente, né, ela precisa ser manuseada, ela precisa ser trabalhada. A mesma coisa a terra da agricultura, né. A terra da agricultura, ela para gerar aquela semente específica que a gente está plantando, ela precisa de uma dedicação, algo que eu vou trabalhar em cima para acontecer, né. Caso contrário, a terra ela gera por si os seus rebentos, os seus filhos, né, a sua vida, mas ela não está à disposição maleável como existe nos outros, elementos, principalmente na água, mas a gente vai ver que também o ar tem essas características, né. E daí então, uma das metáforas que a gente pode colocar para a coagulatio é a manteiga,
né. Então o que que a gente faz, né, como é que surge a manteiga? A manteiga é um elemento coagulado da nata, né, que na realidade é um elemento coagulado do leite. Então, quando a gente começa a bater, né, bater a nata, ela vai começar a dessorar e ela vai ficar durinha. Essa coisa durinha é a manteiga. Então, a gente pode dizer que a coagulatio, ela segue esse princípio que através de um movimento, né, de algo que tinha tudo dissolvido, né, surge algo consistente, que vai perdendo a água, né, e vai dando uma maior solidez, que é menos maleável do que a água, do que o leite, do que a nata, né, que tem um formato mais fixo, isso não significa que seja rígido, né, mas que adquire uma presença, uma certa identidade que se diferencia daquele lugar de saída, daquele princípio anterior, né, e isso é coagulação. Então, se a gente vai pensar isso em termos psíquicos, né, a gente pode pensar que quando a gente nasce, a gente é como esse leite, né, esse leite cheio de nata, que está imerso a gente não tem ideia de quem a gente é, né, a gente está completamente entregue ao mundo, aos cuidados das pessoas que nos colocaram no mundo, né, ou os substitutos dessas, a gente está ali disponível para a vida, né. A gente não tem consciência da gente mesmo, assim que a gente nasce. À medida que a gente vai vivendo, né, existe um processo, entre aspas, de uma bateção, né. Então a gente começa a se relacionar com o mundo, a gente começa a interagir, e a gente pode fazer isso um relativo com a metáfora da bateção, né. E daí aos pouquinhos, o que que vai se coagular desse indiferenciado, né, o que vai se coagular em primeiro momento, num primeiro momento, é algo que faz uma interface entre, o ser, o ser mundo interno e o mundo externo, né. Porque o bebê quando ele nasce, ele não tem uma diferenciação entre o dentro e fora, não está claro para ele, porque não tem ainda estruturas formadas que ajudam ele a discernir isso, né, isso vai se formando aos poucos. Então, a instância que nos ajuda a fazer esse discernimento, a primeira instância que vai surgindo dessa bateção, é o ego, né. Então até usei essa figura da outra apresentação e por um acaso caiu, justamente porque eu crio a apresentação em cima da anterior, né. E a gente estava falando do ego como rei, né, na última apresentação. Então, e foi justamente que a gente estava falando da coagulatio, né, quando a gente estava falando da solútil, a gente entrou para coagulatio, né, lembrando isso, né, que dessa vivência oceânica, dessa fusão com a totalidade, vai surgindo um elemento que se diferencia, que começa a ter noção de si, né, para para fazer uma interface entre o mundo externo e o mundo interno, né, o mundo do si mesmo, do self, que vai construir a própria identidade de quem somos nós, da noção de quem somos nós. Então a gente precisa muito dessa instância que ela vai surgindo ainda quando a gente é bebê, dessa interação, né, com o meio. E a única coisa, dificuldade, daí eu deixei a figura do reizinho, né, porque o ego, então, chega a um ponto que ele fica diferenciado, né, e às vezes, então, o que acontece é que ele perde a conexão com o si mesmo, né, e ele se acha, então, o cara, né, ele se acha o rei, ele começa a ser autorreferente, né. Mas o importante aqui dentro desse passo alquímico, que é a coagulatio, né, é perceber que o ego ele nasce, né, dessa estrutura mais original, que tem a ver com essa essência, que tem tanto que mais profundamente ela está relacionada com uma essência, transcendente e total, que dentro da psicologia junguiana se chama alma do mundo, né,
E também tem a ver com a nossa própria existência como seres únicos que surge desse indiferenciado de totalidade, né, e que é uma expressão dessa alma do mundo, só que uma expressão individualizada, né, individuada, melhor dizendo, individuada, ou seja, que a gente tem características que são próprias, que são frutos, que estão enraizados nessa vivência de totalidade. Então, essa interface com a totalidade, né, que surge, tem a ver com a nossa alma e tem a ver com a expressão de quem somos nós de uma forma muito íntegra e muito profunda. E, teoricamente, a coagulação do ego, né, estaria a serviço de poder manifestar esse ser que está em contato com essa alma do mundo, que nasce dessa alma do mundo, para o mundo, né. Poder ajudar, auxiliar essa instância, ele é uma partezinha disso tudo, né. Mas ele tem uma função específica, ele é a manteiga, né. Então ele tem uma função específica que é de dar uma interface para que a gente possa viver coisas interessantes, interagir com o mundo, né. Só que aos poucos, então, o ego, na maioria de nós, passa por uma fase de ser autorreferente, achar que ele é a totalidade, tá. Então, isso não é uma coisa, incomum ou uma coisa ruim, mas é um processo que todos nós passamos. Só que daí, como o ego é uma estrutura muito pequena e acha que é enorme, ele se acha enorme, né, ele se acha a totalidade, então a própria estrutura de ego, ela tem muito medo desse indiferenciado, dessa totalidade, desse si mesmo, porque o ego olhando para isso, ele sente que ele não é o rei, que ele vai ser engolido, que ele vai desaparecer, né, que ele vai voltar lá para o tacho de leite, ele vai se derreter de novo, né. Então é o grande medo que o ego tem, né, que nós, estrutura egóica, temos, né. Muitas vezes isso se manifesta emocionalmente na gente, em desconfianças, em medos, em sentimento de escassez, né, tudo isso tem muito a ver com o ego. E na realidade, né, então, nós mesmos como seres, né, a evolução da vida no planeta, ela tem a ver com a coagulação, né. Então, a evolução da vida do planeta é um processo de coagulação, onde porque é um processo essencialmente criativo, né, onde a partir de uma estrutura, caótica, né, o próprio universo ele vai gerando, situações cada vez mais complexas, né, ao ponto de gerar a vida orgânica, como aconteceu aqui no nosso planeta e que possivelmente em outras partes do universo exista também algo semelhante, né. Então esse é um processo de coagulação, né. Então a gente pode, dizer que a partir de hã, uma uma cosmovisão, assim, mais recente, né, que é a do Big Bang, o universo está em expansão e resfriamento, né, mas existe a formação de pequenas estruturas que vão se formando por agregação, né, e daí isso vai dando a possibilidade de existir planetas, existir os sóis, né, e existir, como é o caso do nosso planeta, a vida orgânica, né. Então esse processo de de integração de várias partes que formam estruturas, esse é a coagulação. Então a gente pode dizer que o próprio universo tem esse processo de coagulação, né. E daí eu vou fazer referência a algo que o autor não vai falar, né, mas eu acho que tem muito a ver com isso, que é o que a gente chama de estrutura dissipativa, né. A estrutura dissipativa é uma teoria da química que um autor chamado Ilya Prigogine, ele recebeu inclusive o prêmio Nobel por essa teoria, né, que diz que na realidade existe uma tendência, né, no universo,
de expansão e de resfriamento, né? Isso a gente sabe, a gente já tinha comentado e eu acredito que vocês devem saber. Então, expansão e resfriamento, e a gente chama isso de entropia, né? Só que existe alguns fatores que rompem a tendência de entropia e fazem um processo que a gente chama de negentropia ou antientropia, né? E esse processo, a partir de alguma estrutura catalisadora que atrai, né, elementos, forma estruturas que dissipam a tendência do caos, a tendência entrópica, né? Dissipam a entropia. E daí esse processo o Ilya Prigogine chamou de estrutura dissipativa. Então ele diz, o Ilya Prigogine diz que toda vida orgânica é uma estrutura dissipativa, mas nem toda estrutura dissipativa é orgânica. Então, por exemplo, uma galáxia é uma estrutura dissipativa, uma tempestade, né, um furacão é uma estrutura dissipativa, né? Então, mas a vida também é uma estrutura dissipativa, ou seja, são estruturas que rompem, né, com essa tendência de resfriamento, expansão, e por algum fator catalisador se integram, se unem, né, e geram uma estrutura própria, que dissipa a tendência à expansão, né? Bom, daí a gente está aqui nos mitos de criação, daí por um acaso, justamente, encontrei novamente essa figura que a gente já tinha utilizado na apresentação, né? Então, que é os mitos de criação, onde o ser humano é criado a partir da terra, da lama, né? A gente vê isso na Bíblia, mas também não só na Bíblia, existem outros mitos de criação que vão falar, né, de que existe um grande oceano onde alguém pega um pouco de lama, né, e vai condensar essa lama para formar o primeiro homem, a primeira mulher, né? Então, os mitos de criação muitas vezes vão estar falando de uma forma simbólica, justamente desse passo alquímico que a gente chama de coagulatio, né? Então, uma das coisas importantes de a gente perceber da coagulação, né, é que ela vem a partir do movimento, né? Então, sem movimento, não existe a coagulação. A gente vê isso no caso super simples da manteiga, né? Mas a própria noção de estrutura dissipativa vai falar disso, né? Então, agora a gente vai ver que movimentos são esses, né? Que fazem com que a gente tenha uma forma, veja surgir uma forma, né? Então, a primeira é a bateção, né? A bateção, então, que é a bater a manteiga, né? Na batedeira, né? Uma coisa bem culinária, mas também tem a ver com o batimento cardíaco, né? Então, e o batimento rítmico. Então, as coisas que têm estruturas, que vão formando estruturas, que vão tendo formas, né? Elas vêm a partir de algo rítmico. Então, que para os seres vivos de sangue quente tem o coração, né? Que faz essa bateção. Mas as células também elas pulsam, né? O universo pulsa. Então, essa bateção, né? Ela é o elemento rítmico que dá, né? Que faz com que surja estruturas, né? Que dissipam a tendência ao caos. E daí, então, o movimento em espiral também é algo super importante, né? Então, a bateção e o movimento espiral, que é, na realidade, um movimento helicoidal, né? Então, na realidade, esse giro, né? Que a gente também usa muito como metáfora desses saltos, né? Que a gente dá evolutivos, né? A gente usa muito a metáfora do helicoide. Mas, na realidade, eu disse para vocês, né, que todo ser vivo é uma estrutura dissipativa
e que nem toda estrutura dissipativa é um ser vivo, né? O que quer dizer isso? Pode ser muito confuso isso que eu estou falando para algumas pessoas. Então, vou pedir para vocês fazerem assim imaginar, né? Que a gente tem uma banheira cheia de água, né? E que tem uma torneirinha em cima. Não está saindo água da torneira e também não está saindo água da banheira, porque o ralo está tampado, né? Daí o que eu faço? Eu abro a torneira numa vazão equivalente a do esvaziamento da banheira se eu abrir o ralo, né? Então, eu abro o ralo e abro a torneira com que entre a água exatamente a mesma quantidade que está saindo. E daí, então, o que a gente vai ver é que surge um vórtice, né? Surge um vórtice que na realidade o vórtice, se a gente tentar pegar o vórtice, ele não existe esse vórtice, ele é o movimento da água, né? Mas a gente vê e ele existe, só que a gente não consegue pegar ele, né? Então ele existe e não existe, porque ele é puro movimento. Então o que o Ilya Prigogine faz numa relação assim muito simplificada, né? Muito simplificada é a forma como eu vejo, né? Certamente teria uma explicação muito mais complexa, mas eu acho que para facilitar a vida de vocês e também a explicação que eu consigo dar, né? A gente poderia ver todos os seres vivos, né, como esse pequeno vórtice que se forma na banheira, né? Então, o que acontece? A gente, a gente pode dizer que nós não somos seres fixos, né? Então, nós formamos o ser que somos, mas todas as moléculas do nosso corpo ficam constantemente sendo trocadas, né? E também a gente pode ver num nível um pouco maior, né? Que as nossas células morrem e nascem novas células, né? Então, o nosso corpo, ele não é algo estável, não é o corpo que a gente tem hoje, não é o mesmo corpo que a gente teve ontem, nem há 10 anos atrás, nem no corpo quando a gente nasceu. Mas apesar de não ser o mesmo, é o mesmo. Então, a gente vive esse grande contraste que é ser sempre o mesmo, mas nunca ser o mesmo, né? É como se a gente tentasse pegar o vórtice e realmente não tem como pegar, né? Porque ele está sempre em movimento. Então, o que o Ilya Prigogine, né? A grande sacada metafórica do Prigogine é perceber, né? Que todos nós, tudo que é vivo, né? Obedece esse princípio, né? De que está em constante movimento, né? Está sempre mudando, mas é sempre o mesmo. E esse sempre o mesmo é o que a gente chama de nossa identidade, né? Nós somos esse sempre o mesmo. Mas a identidade tem esse componente de ser sempre diferente. Ao mesmo tempo, é sempre o mesmo e sempre diferente. Então, isso é o movimento em espiral, né? E é a própria estrutura dissipativa. Mas a gente pode dizer também, né, que nós não somos formados somente dessas estruturas físicas e microfísicas e quânticas, né, que vão se transformando e vão passando, né, e mantendo uma presença numa certa forma, né, que é o que acontece com a estrutura dissipativa. Mas nós vivemos no mundo, né? Nós vivemos coisas, nós nos emocionamos, nós pensamos, nós interagimos. E isso é o grande movimento, né? É a bateção, é a espiral, né? Então, nós somos a coagulação de tudo que a gente viveu, né? Tudo que a gente já viveu, tudo que a gente vive vai formando quem somos nós. E por isso, o viver é o grande movimento que traz a coagulação da nossa identidade, né? Ou seja, formando quem somos nós. Então, daí tem os efeitos, né, da coagulação sobre o ego, porque assim, o que acontece, né? O ego, ele vem dessa estrutura maior, né, dessa estrutura mais profunda, e coagula como um elemento de
de interação que acaba perdendo a interação, perdendo a origem, né? E daí, então, o que os alquimistas faziam? Eles amalgamavam, né, a prima matéria ao mercúrio, né? O mercúrio, vocês sabem que o mercúrio, ele está simbolizando, ele simboliza a capacidade de comunicação, né? Então, amalgamar mercúrio em nível simbólico significa colocar novamente o ego em comunicação com essa parte mais profunda, né? Então, aí começa um processo de uma nova coagulação, né? Uma nova, onde esse ego começa a se dissolver para formar uma nova estrutura, né? Se modificar. E daí, então, existe uma primeira coagulação, que seria a primeira prima matéria, né? A primeira coagulação, que é a estrutura de ego, uma dissolução e uma segunda coagulação, que essa é a experiência mais profunda de si mesmo unida ao ego, né? Então, onde o ego volta à sua função nobre, que originalmente teria que ser, que é dar uma via expressiva à profundidade no nosso ser. Né? Então, existe aqui um processo de uma nova coagulação, né, que é possibilitada a partir do amálgama que se faz com o mercúrio. Hum. Daí tem um outro nível também de amalgamar, né, que tem a ver com o magnésio, né? Então, o magnésio para os alquimistas, ele tem uma outra visão que é um pouco diferente do se a gente vai pegar na química de hoje em dia, né? Então, magnésio para os alquimistas eram todas as substâncias que tinham a ver com que estavam presentes em muitas coisas, né? Que estavam presentes em quase tudo que se manifestava no mundo. Né? Então, quando se falava em amalgamar com magnésio, né, estava se falando de que dentro desse processo de coagulação era necessário também entrar em contato não só com os elementos pessoais, né? Ou seja, com si mesmo, com essa essência, mas com os elementos transpessoais, ou seja, os arquétipos, né? O inconsciente coletivo. Então, que daí surge também características dessa coagulação, né? Então, não basta só o contato profundo comigo mesmo, mas eu tenho que ter uma raiz lá mais profunda ainda, né? Que é de onde eu me diferenciei, de onde eu coagulei, de onde eu vim, né? Então, eu trouxe outra vez também essa imagem que eu gosto muito, né? Que é que a gente tem esse grande inconsciente, que é o inconsciente coletivo, como um grande mar, né? Um grande, grande mar, um oceano. E que esse oceano é super agitado, ele tem ondas, né? E às vezes essas ondas provocam gotas, né? Gotas que emergem desse oceano e se diferenciam, né? E elas fazem uma trajetória, elas se elevam e depois elas voltam para o oceano e se dissolvem. E eu gosto de utilizar essa imagem para falar um pouco da nossa identidade, né? De como a gente se forma como ser. Porque a gente tem, na realidade, nós somos o oceano, né? Nós somos o oceano diferenciado em uma pequena gotinha que faz uma trajetória de uma existência, que é essa trajetória de saltar e voltar para o mar, né? E depois a gente retorna a esse grande oceano. Né? Então, quando se amalgama com magnésio, é quando a gotinha ela se recorda que ela vem do oceano. E ela começa a reconhecer que dentro dela existem elementos do oceano. Porque quando a gente está lá na estrutura só egóica, a gente não consegue reconhecer isso, né?
a gente fica na questão de se apropriar de um monte de coisas, de competir, de achar que o mundo é ameaçador, né, e que o mundo tem que ser controlado. Quando a gente está aqui nesse amálgama com magnésio e a gente começa a sentir que a gente está ligado a algo que vai além da nossa pessoa, né, que a nossa origem, na realidade todos somos um, né. Então quando a gente começa a contatar com isso, não no nível racional, mas no nível vivencial mesmo, né, daí a gente começa a ter um outro tipo de coagulação que é um si mesmo, muito mais integrado, muito mais, consciente, né, uma consciência ampla, uma consciência transcendente. E depois, né, o que que acontece? Também tem o amálgama com o chumbo, né, e que tem a ver com as nossas experiências mais duras, mais negativas, mais pesadas, né, aquela sensação de culpa, aquela sensação de tristeza, a depressão, essas coisas que a gente não procura, mas a vida nos traz, né. Então, até foi interessante que outro dia eu dei uma palestra junto com uma mesa redonda, tá lá no canal, bem bonita essa mesa redonda, que falou eu, a Helene e a Mônica Turco a respeito da consciência na sociedade de consumo, né. E daí a gente falou um pouquinho dessa coisa da dificuldade que a gente tem dentro da nossa cultura de integrar os sentimentos, que são considerados negativos na nossa cultura, né, que é a tristeza, o medo, a culpa, todas essas coisas que, digamos que não são agradáveis e que são pesadas, que estão simbolizadas dentro da alquimia pelo chumbo, né. E daí depois uma pessoa me escreveu dizendo: "Não, que tudo bem, que gostou da palestra, mas que, a gente tinha que trabalhar com alegria, porque não dava para trabalhar com tristeza, porque vê que as pessoas já são muito tristes, que não sei o quê". Uma pessoa me escreveu dizendo isso, né. E de fato não se trata, né, quando a gente trabalha com desenvolvimento humano e quando a gente trabalha com biodança, a gente não está buscando provocar tristeza em ninguém, muito pelo contrário, né, a gente busca realmente contatar com a alegria, né, com a vontade de viver, com o desejo de vida. Mas o que que significa amalgamar o chumbo, né? A gente não precisa provocar ou procurar vivências de sofrimento e de tristeza, porque a vida vai se encarregar de nos trazer isso, é inerente à vida, né? Então, amalgamar o chumbo significa trazer essas experiências como parte da nossa identidade, né, integrá-las, até porque quando a gente não traz isso para a nossa identidade, não dá coerência a essas coisas, o que acontece muitas vezes é que a gente fica preso ali, né, e muitas vezes a gente tem, o peso do chumbo na nossa existência, né, a existência passa a ser muito pesada e nos afundar e ser dura, né, justamente pela incapacidade de, integrar e transformar esse chumbo, né. Então não se trata de uma via de sofrimento, né, mas o que se busca não é a via de sofrimento, mas também não é negar que existe sofrimento, né, e poder integrar essas experiências que eventualmente a gente tenha de sofrimento, de tristeza, como algo que tem uma coerência na nossa existência, fazem parte também da nossa identidade e nos coagulam também, hum. Então, e daí tem o enxofre, né, o enxofre é outro elemento que ele é muito importante para a coagulação, porque ele gera, né, o próprio calor, o enxofre em determinadas circunstâncias, em contato com a água, ele vai gerar calor. Então, os alquimistas olhavam o enxofre e achavam que ele tinha um fogo por dentro, né. O enxofre tinha um fogo por dentro, porque ele gerava o próprio calor, né.
Então, e daí a relação que se fez foi com o desejo, né. E daí então, o que que o Edinger vai falar, né, que o desejo, ele é um elemento super importante de coagulação, né, porque ele é uma expressão da nossa identidade, então e é uma expressão da nossa identidade que tem uma base instintiva. Aqui a gente tem que, obviamente, tomar muito cuidado, porque a nossa cultura é uma cultura de manipulação do desejo, então, eu acredito até que a época que o Edinger escreveu esse livro não era tanto como acontece hoje, né, dentro da sociedade de consumo. Já era assim, certamente, mas já não talvez não com a potência que é hoje, onde as pessoas perdem um pouco referência do que realmente desejam, o que que é realmente importante para elas, porque o desejo é basicamente o motor da sociedade de consumo, né. Então essa só um pouquinho que eu vou beber uma água. Então, a manipulação do desejo, onde a gente perde o contato com o desejo original e vai, tentar compensar isso por produtos, pelo consumo, por produtos, por experiências superficiais, né. Então essa é a grande história da sociedade de consumo e isso não nos leva a coagular nada, né. Muito pelo contrário, a gente vai esquecendo de quem a gente é no meio desse processo. Mas quando a gente volta ao contato com esse desejo original, que por exemplo, um trabalho de biodança faz isso super bem feito, né, então daí a gente começa a coagular de novo, né, porque a identidade ela tá cheia de desejos, né. E daí interessante isso, né, porque daí o Edinger vai falar da coagulação, né, e da coagulação não, da encarnação. Então o sentido de carne, né, como uma expressão profunda do ser, né, e é muito interessante isso, porque muitas vezes dentro das visões mais platônicas, né, a gente vai ver, hã, mais neoplatônicas que platônicas, né, a gente vai ver a percepção do corpo como uma caixinha onde mora a alma, né, ou até pior ainda, né, onde a alma está prisioneira, que é uma maldição o corpo, né. E na realidade, então, dentro da visão do Edinger, o que ele vai trazer é que justamente a nossa corporeidade é a própria coagulatio, né. Então, e que a corporeidade, ela se coagula a partir do desejo de ser. Então, o nosso primeiro desejo não é ter algo, não é se relacionar com algo, mas o nosso primeiro desejo é existir, né. Para o simples fato de nós existirmos, significa que nós desejamos existir, né. E isso por si coagula, forma uma identidade, né. E daí o Edinger vai trazer essa ideia que eu achei bem interessante, porque a gente tem trabalhado muito sobre a questão da alma, né, o que que significa essa alma, esse fator, né, que nos leva a uma viagem interna tão profunda e que nos deixa vulnerável a perceber tantas coisas. Então, e o Edinger diz que o corpo é a coagulação da alma, né, então eu acho muito interessante essa colocação dele, porque na realidade elimina as dissociações, né. Corpo e alma são a mesma coisa em estados diferentes, né. E daí então ele vai falar da queda do céu, né, também como um elemento de coagulação, onde, existe um aspecto nosso, né, que tem a ver com esse mundo espiritual, que tem a ver com essa elevação, que tem a ver com as nossas origens, né, as origens da vida no universo, as origens míticas elevadas, que têm a ver com os deuses que moram no céu, né, esse pai que mora lá no céu, né. Então,
nós podemos, dentro dessa perspectiva mítica, dizer que o ser humano, ele está muito relacionado ao anjo Lúcifer, né, que é o anjo que caiu do céu, né, ele na realidade ele caiu, ele fez uma queda do céu, então que a gente pode, de certa forma, né, se perceber como, todas as nossas contradições também, né, que tem a ver muito com essa queda do céu. Mas se a gente for lá no céu, se a gente subir o Monte Olimpo, né, a gente vai ver que lá não tem deuses para a gente pegar, dar a mão, dar um abraço, né, que não se sabe em que dimensão, né, em dimensão imaginativa, pode ser também o nosso Deus católico, né, que é da maioria dos países hoje, então, católico ou protestante ou islâmico, ou seja lá o que for, né, esse Deus monoteísta, hã, é de não ele tem uma presença, né, que não é palpável. E nós, né, cada um de nós pode ser entendido por uma série de perspectivas simbólicas como pequenas fagulhas desse ser, transcendente, esse ser que não palpável, né, e que caem, né, caem desse céu, tomando um corpo, ou seja, coagulando, né. Então que a queda do céu, ela significa também a coagulação. Então, e a gente coagula quando a gente entra em contato com o desejo, com esse desejo original, com o desejo mais profundo, né. Então, entrar em contato com o desejo original e não o desejo manipulado, né, é o que nos dá, o movimento rítmico, a pulsação e o giro para coagular. Hum. Só que, isso a gente estava falando dentro de sociedade de consumo, né, e muitas vezes a gente quer, então: "Ah, não, é assim, então tem que coagular, então quando é que vai acontecer? É agora?", né. "Ah, eu vou fazer uma terapia de uma semana e tudo vai ficar certo, tudo agora eu vou saber quem eu sou", né. E daí o Edinger traz isso, né, que isso é um processo, né, e que é necessário cultivar o desejo, né, é necessário perceber qual é o desejo, cultivá-lo, porque se a gente não cultiva, a gente entra na superficialidade e passa a ser manipulado, né, e não, entra em contato com a profundidade do nosso ser. E daí falando de desejo, né, o Edinger vai trazer uma série de processos míticos, né, que tem a ver com já não o ser humano nascendo a partir da, da lama, né, da coagulação da lama, mas sim da coagulação do mel, que tem a cera, né. Então os seres moldados pela na cera do mel, né. E daí isso tem a ver com seres contactados com o prazer, né. Então, aqui a gente tem o elemento prazer como um elemento de coagulação, né. Então, o prazer ao mesmo tempo ele nos dissolve, porque nós nos dissolvemos no pote de mel, né, mas também a gente coagula a partir daquilo que a gente vive no pote de mel. E a metáfora do mel é muito interessante, né, porque o próprio mel faz esse processo de coagulação, então quando ele está mais aquecido, ele fica líquido, depois ele fica mais denso, né, coagulado. Então, a única coisa que a gente tem que ter cuidado, né, é com o roubo, hum. Então, muitas vezes, esse contato com essa visão mais transcendente, olhada pelo ego, né, como algo utilitarista. Então,
eu posso, hã, me perceber com a coagulação do desejo e do prazer, eu posso me perceber um ser com muitos talentos, com muita vontade de viver, com muitas coisas para dar, né. Agora, se eu me permito o roubo a partir da estrutura de ego, né, que não está, ainda não está, a serviço do si mesmo, né, então esse ego vai dar um formato utilitarista para isso, né. Então, eu vou ver o meu talento e como eu posso tirar proveito disso, e não como eu posso viver isso com plenitude, né. Então essa visão egóica é sempre tentando tirar proveito, é sempre vendo qual é a vantagem, né, é sempre se comparando com o outro, então tem que cuidar muito para que a estrutura de ego não tome a visão daquilo que é divino em nós, né. E a coagulação então, né, como ela é uma coisa muito concreta, tem a ver com a terra, tem a ver com o formato, né, quando a gente coagula, é esse divino, esse atemporal, esse eterno que entra na dimensão espaço-tempo, né. Então, hã, eh, ele o processo de coagulação, ele tem a ver com a nossa identidade presente em uma linha temporal, né, uma linha temporal que não existe em outro tipo de percepção, né, mas que dentro da nossa organização social, dentro da nosso estilo de vida, existe uma percepção espaço-tempo, né. Então, quando a gente coagula, a gente consegue entrar nessa percepção e agir conforme o nosso interior, conforme a nossa conexão profunda, a gente pode agir dentro desse espaço-tempo diferenciado que nós mesmos criamos como seres humanos, né. Então, e aqui a gente vai ver também que a coagulação, né, ela nos remete também, como a coagulação significa entrar no espaço-tempo, hã, a a forma de romper com isso é a morte, né. Então existe uma morte de fato, uma morte física, né, que um dia vai interromper essa coagulação e a gente vai se dissolver novamente, né. Mas, existe também, esses processos de pequenas mortes, né, que nos permitem também sair da linha do tempo, espaço-tempo e voltar, né, se dissolver e voltar a coagular. E a própria processo que a gente faz dentro da biodança, quando a gente faz, um processo de regressão, de dissolução, para depois voltar a uma identidade mais consciente, né, então, na realidade, é esse processo de transição de uma pequena morte, né, que se dá por fusão, por dissolução, para que novamente a gente possa coagular agora com novos elementos incorporados, né. E daí o Edinger vai falar também que um grande princípio coagulador, né, é o princípio feminino, que a coagulatio é, antes de tudo, um princípio feminino. Que a mulher, né, a mulher aqui a gente vai ver como a grande mãe, né, a mãe natureza, e também a gente pode ver isso também em cada mulher, né, mas também nos homens dentro do aspecto feminino que existe dentro dos homens, né. Então essa capacidade de gerar vida, essa capacidade uterina de acolher e gerar vida, né. Então de criar seres, né. Então que, na realidade, o processo de coagulação, ele é um processo essencialmente feminino. E daí a gente pode dizer que a primeira experiência que a gente tem, de coagulação é a própria infância, né.
Então que a infância, aquilo que a gente vive na nossa infância, vai formando estruturas internas, né, que vão nos criando na realidade, né, vão interagindo com o potencial original que a gente tem, que é o potencial genético, e vão criando esse ser que tem uma identidade própria, né. E o início disso, o princípio disso é a nossa própria infância. Mas depois ele coloca também que o vínculo, né, com outras pessoas, as relações com outras pessoas, elas têm uma interferência direta no fator coagulante, né. Então, que a nossa identidade, quem somos nós, é permeável, a gente sabe isso através da biodança, né, é permeável ao meio. E as relações, quando elas são relações que nos alimentam, que estão cheias de afeto e de cuidado, né, que são nutridoras, né, elas vão ser um fator coagulante, né, no sentido de nos dar estrutura interna, nos dar também, uma percepção bonita de nós mesmos, né, a partir desse tipo de vínculo. Quando as relações são tóxicas, né, os vínculos são tóxicos, eles fazem um efeito contrário, tá. Então por isso que o vínculo ele tem que estar para ter esse fator coagulante, né, positivo, né, de afirmação da identidade, eles têm que ter um padrão de cuidado, de afeto, né. Quando a gente tem vínculos tóxicos, vai se coagulando, todo um sentido de desvalia, de depressão, de culpa e uma série de coisas que não ajudam a coagular a própria identidade, né, o contato profundo com a própria identidade. Então, por isso a gente tem que cuidar muito das relações que a gente cultiva, né, porque mesmo que a gente tenha como fator primeiro, coagulante a infância, e às vezes eu posso me sentir, assim, super forte, porque a minha infância foi maravilhosa, teve muito amor, então eu posso ir para qualquer ambiente, né, e daí posso entrar num ambiente tóxico e não a a nossa identidade se atualiza o tempo todo, né, ela é permeável ao meio, então, se eu tenho, toxicidade, essa toxicidade entra na minha identidade, né, e mesmo que eu não tenha essa experiência anterior, a experiência vai ser de desvalia e de insegurança e de uma visão negativa da gente a partir desse estímulo tóxico. Mas a boa notícia é que também, se a nossa infância teve muitos estímulos tóxicos e a gente coagulou cheio de traumas e coisas e ressentimentos e coisas difíceis, também o vínculo afetivo positivo, cuidadoso, né, ele vai penetrando e vai eliminando a toxicidade. Então, da mesma forma que pode ser prejudicial, pode ser a cura, né. Então, lembrando um pouco isso, né, dentro disso, claro, o Edinger não vai falar dessa terminologia que é muito específica da biodança, né, a identidade, que é, essa manifestação única de nós mesmos no mundo, né, então que a gente vem com um potencial genético que vai interagir com o mundo, né, nós, enquanto potencial, interagimos com o mundo, e nós somos o resultado dessa interação mais o potencial genético, ou o potencial genético mais essa interação, melhor dizendo, né. Então, que a gente pode entender a nossa identidade, sim, se a gente vai fazer um paralelo com a alquimia, a nossa identidade ela vem a partir de um processo de coagulação. E daí, uma das coisas bem importantes dentro do processo de coagulação é justamente a gente conseguir também colocar lá o nosso pé no transpessoal, no arquetípico, né, porque toda vez que a gente vive intensamente o contato com o arquétipo, isso vai se coagulando dentro
da nossa identidade, vai tomando forma dentro da nossa identidade, vai propiciando um processo de transformação no sentido de transmutação, né, de transmutação da própria identidade que vai sempre sendo a mesma, galgando cada vez estágios mais complexos de integração. Então, por exemplo, isso é muito fácil de entender quando a gente, por exemplo, faz uma pessoa que não tem muito introjetada a questão de defesa do seu próprio espaço, de dar limites, e daí faz uma dança do tigre, né? E daí, a partir da vivência motora, né? Da experiência motora, das características arquetípicas do tigre, então passa a coagula isso na sua existência e passa a ter capacidade de dar limites, né. Então, a experiência vivida nos levando ao contato com elementos arquetípicos que são importantes. Daí, uma das coisas super importantes do coagular, né, segundo Edinger, é a gente não tomar para si o que é do outro, né. Então, eu vou coagular o que tem a ver comigo, né. Eu vou coagular o meu sonho, o meu desejo, o meu prazer. E esse coagular, ele tem a ver com essa raiz transpessoal, né, mas isso não tem a ver com, hã, levar assumir o desejo do outro, né, assumir o prazer do outro e ter que concretizar coisas pelo outro, né. Cada pessoa, ela tem o seu caminho e deve coagular as suas questões, a sua própria identidade. Não existe como fazer isso pelo outro. E e e assim, não faria bem para a outra pessoa eu tentar coagular coisas que dizem respeito a ela, né, porque isso tira dela a capacidade de aprender com o processo, né, então não ajuda a ninguém na realidade, né, só sobrecarrega toda a relação, todo o sistema de cada pessoa, né. Então, uma sobrecarregada e a outra, que não assume o seu próprio processo, né. Então, uma das coisas bem importantes quando a gente vai fazer o processo de coagulação é entender que ele é progressivo, né, que é um processo que ele se dá pouco a pouco. Uhum. E uma das coisas bem bonitas desse processo, né, é que a gente às vezes percebe coisas no mundo, a gente tem inspirações, a gente tem ideias, a gente quer falar da nossa emoção e tudo isso não é palpável, né, isso tudo pertence a um outro plano. E daí com a coagulação, né, é como que eu tenho uma imagem, eu tenho uma emoção, eu tenho uma inspiração e eu crio algo que é capaz de expressar isso, né. Esse ato de criar, né, de tornar visível o invisível, e daí eu trago inclusive esse grupo de percussionistas, né, de crianças fazendo uma percussão, porque esse visível, por isso que eu coloco visível entre aspas, né, ele é a expressão, então o visível pode ser a fala, pode ser a música, pode ser a dança, pode ser qualquer meio de expressão, né. Quando a gente expressa algo que vem da nossa profundidade, que vem das nossas ideias, dos nossos pensamentos, quando a gente se expressa, coloca no mundo, né, a gente sabe que o processo criativo ele vem a partir de uma inspiração, né, então é quando eu contato com algo que vem para dentro de mim e transforma algo dentro de mim, mas se eu parar aí, ele não é um processo criativo. O segundo ponto é colocar no mundo, né, e colocar no mundo é conseguir dar uma concretude a isso. E essa concretude é a coagulação daquilo que
começou um movimento interno dentro de mim. Hum. E daí, então, a última coisa que o Edinger vai trazer, né, que corporificar também é comer, né, e esse comer, aqui a gente pode colocar em tantas dimensões o comer. O comer é o se alimentar, né, então vai desde a comida, é as relações que a gente tem, é a as coisas que a gente faz, né. Então tudo o que a gente vive nos alimenta e é corporificado, né. E sendo corporificado, a gente pode entender dentro do processo alquímico coagular, né. E é uma coisa bem interessante que o Edinger fala, né, é que toda vez que a gente se reúne, né, ao redor de uma mesa para, comer juntos, né, ou seja, toda vez que a gente partilha de experiências que nos nutrem, a gente está falando da eucaristia, né, do compartilhar do alimento, do ágape, né, esse amor de compartilhamento, de nutrição mútua.